Bom pessoal, na aula de hoje vamos ver como a gente pode construir um rosto feminino no estilo mangá. No caso de uma menina, a gente vai fazer um círculo e dividir ele no meio com um traçado bem levinho, tá? Eu estou usando uma lapiseira 05. A gente divide no meio e faz a base do queixo e faz a base dos olhos bem no finalzinho do círculo. E a gente vai construindo o queixo. O queixo feminino, no caso, é bem mais curto do que o queixo masculino. Então a gente vai fazer uma piramidezinha bem curtinha na parte de baixo. E a linha dos olhos, onde vão os olhos. Depois de construída a parte dos olhos, onde a gente vai construir os olhos, a gente vai construir a parte direita e depois a esquerda. Para a gente ver, para saber se os olhos estão certos, a gente também constrói a orelha abaixo da linha dos olhos, como você pode ver dos dois lados. E o pescoço, a gente usa a linha guia dos olhos. No caso, essa linha tem que ter o mesmo tamanho do olho para construir o pescoço, porque o pescoço feminino é mais fino, mais delicado, né? Então, a gente começar a esboçar aqui, medir o tamanho do rosto. Você pode usar o lápis, tá? Para poder medir, para ver se tá tudo igual. Usar o lápis como guia, né? E vou fazer aqui bem esboçado um pouco da roupinha dela. Definir um pouco abaixo da linha dos olhos o nariz. Geralmente no estilo mangá o nariz não tem tanto detalhe, nem a boca tem tanto detalhe quanto nos outros estilos de arte. E agora a gente começa a definir melhor os olhos, observando que quando você vai fazer um personagem feminino, os olhos têm os cílios maiores, tá, gente? E como a gente pode ver também no estilo mangá, e a gente sempre alinha um pouco também o traçado dos olhos para ver se está tudo certinho. Os olhos no estilo mangá, eles são bem maiores e mais expressivos do que nos outros estilos de arte. Então procura fazer os olhos grandes, mas não tão exagerados, e os lábios bem pequenos e delicados. Principalmente quando você for desenhar uma menina, né? No estilo mangá. Então vamos fazer os detalhes dos cílios, dos olhos. Definir bem, porque quando a gente for fazer a arte final, a gente já tem uma base para poder desenhar os olhos. E geralmente a gente faz a arte final dos olhos com a caneta nanquim. E com a caneta nanquim mais fina e uma caneta nanquim mais grossa, que geralmente eu uso a 05 e a 02, né? Geralmente, ou a 01 você pode usar também, a caneta nanquim descartável. Então, definindo os detalhes nos olhos, colocando brilho, a pálpebra dos olhos. Agora a gente vai fazer os cabelos. E parte do princípio do cabelo sempre vir do centro para fora, tá? Vou definir um pouquinho mais aqui a roupa do personagem. Então você vai usar a linha central para poder construir os cabelos. Então você vai sempre vir do centro para fora para poder fazer os ramos de cabelos. Sempre deixando um pouco solto, uns mais próximos, outros mais soltos, para dar aquele efeito de profundidade no cabelo da personagem. Vou fazer um lacinho aqui, definir um pouco mais os cabelos. Então você pode fazer os cabelos mais soltos e também pode fazer uns cachos, mas não muito detalhado, tá? Não precisa colocar muito detalhes no desenho, não.
quanto menos detalhes nos cabelos, melhor. Porque geralmente, quando a gente vai desenhar alguma coisa no estilo mais realista, no estilo de história em quadrinhos americanos, a gente põe bastante detalhe no cabelo, para dar mais profundidade. No estilo mangá não precisa tanto, que a gente faz mais isso com as cores. Então você pode fazer o cabelo detalhado, mas nem tanto assim. Você pode pôr pequenos detalhes só para definir as formas e os cachos. O restante a gente faz com as cores. E as cores a gente vai ver na próxima aula. Vocês vão ver como é que constrói as cores, né, em um desenho mangá. E vendo também, ó, se os dois lados estão iguais, né, tentar fazer o mais parecido possível com o lado esquerdo e o direito. Claro que com algumas diferenças, né, que o cabelo também não vai ficar 100% parecido, né, nas duas partes. Bom, a gente definiu o lápis do rostinho da personagem feminina. Então a gente vai usar as canetas, a 05 e a 01 para poder fazer os detalhes do cabelo, dos olhos, do rostinho todo, tá? Só preparar as canetas aqui. Então eu já vou começar com a 01. Geralmente eu uso a 01 ou a 02 para a gente poder definir melhor, né, os detalhes dentro do rosto do personagem. São detalhes tipo cílios, porque geralmente os cílios femininos é um pouquinho mais exagerado, né, dentro dos olhos, para dar aquela aparência mais feminina, sabe, para o personagem. Então você define bem os cílios, a pálpebra dos olhos. É a primeira coisa que a gente faz no desenho quando a gente vai desenhar ou finalizar o desenho, que é a parte dos olhos, porque é ela que dá o equilíbrio, né, para você poder fazer o rosto do personagem. A dica que eu dou para quem está iniciando agora: comece com a parte dos olhos. Depois que você desenha os olhos, você vai poder medir com um lápis direitinho se as duas partes estão iguais e poder equilibrar, né, o rosto, porque o que dá equilíbrio no rosto são a parte dos olhos e o nariz. Se você definir essas duas partes bem, a boca e o queixo, fica mais fácil de você desenhar, né? É uma coisa mais bem definida aí. E como eu falo pro pessoal também, geralmente a gente usa figuras geométricas para poder fazer ou definir o esboço de um rosto. Como a gente sempre começa a desenhar o rosto com um círculo, né? E depois do círculo a gente divide ele em duas partes para poder definir melhor aí as duas partes, esquerda e direita do desenho. Outra dica também é segura a página, tá? Principalmente quando você estiver finalizando, para não ter o perigo de você, né, perder a página do lugar. Às vezes você pode tá desenhando ali, aí às vezes a página, né, dá aquela fugida da mão, então apoia bastante com as mãos para ter uma coisa firme, para sua caneta não escorregar e você poder definir bem o arte final do rosto do personagem. No caso aí eu estou fazendo os detalhes de dentro, você faz com a 01, tá, gente? Eu aconselho a fazer com a 01 os detalhes do rosto dentro do olho, né? A gente põe uns brilhos, uma sombrinha preta para dar aquela sensação de volume dentro do olho. Geralmente eu gosto muito de usar esse sombreamento aí. O nariz é só uma forma mesmo, porque no estilo mangá o nariz não tem tanta definição assim não, depende. Alguns estilos sim e outros não, porque também no mangá tem vários estilos diferentes de desenho, então você pode estar variando aí o seu estilo de arte, mas esse é o estilo básico
de mangá para um rosto feminino de uma menina. Bom, a gente definiu a parte de dentro, né, do rosto, e dentro da orelha também você faz os detalhes com a 01, que tem muito pouco. Feminino também a gente não detalha muito dentro da parte de dentro da orelha. Vamos definir também a sobrancelha, né, da menina. Geralmente a gente põe até um risco só, para ficar o mais feminino e delicado possível, não ficar com aquela sobrancelha grossa, né. Definimos aí o lábio inferior. E vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez com o cabelo do menino na aula passada, usando a 05. Um traçado mais grosso, para poder definir mais os cachos, né. Então sempre de dentro para fora, pegando aí o traçado para fazer os detalhes, né, do cabelo. Você pode fazer o traçado bem rápido, que aí dá um efeito, né, de traçado aí mais esticado, né. Parecer que é um cabelo mesmo, com aquela pontinha fina, sabe? Então você faz o traçado bem rápido, aí dá aquele efeito de ponta afinada, o cabelo fica mais bonito também. E aí lembrar de engrossar as partes externas do cabelo, para fazer o personagem ficar com aquela sensação de profundidade, né? Pegar o cabelo e fazer isso, ficar mais profundo, né? Parecer que o cacho um tá sobreposto ao outro. Então a gente faz esse traçado mais grosso, tanto nas partes externas do cabelo como nos olhos também, para dar aquela sensação de profundidade nos olhos e no cabelo. Então a gente define os cachos, depois faz o traçado mais grosso, para poder dar essa sensação de profundidade aí no cabelo. Vamos definir o queixo da personagem também, que é o queixo da menina, né, ou da personagem feminina. Ele é um pouco mais fino, mais amassadinho, não é aquele queixo esticado, grande, igual de um menino ou de um homem adulto, né. No caso a gente está fazendo uma criança de 13 ou 12 anos, então você pode fazer o rosto bem pequeno e delicado, e o pescoço também bem fino. Você pode notar que as proporções são bem diferentes de um rosto de um menino, né? Se fosse fazer um menino, ia fazer o pescoço mais grosso, menos delicado, com mais detalhes. Já o do feminino é mais delicado, fino, não tem tantos detalhes assim. Agora a gente vai definir um pouquinho aí a parte da roupa da menina, né? Fazer um botãozinho aí, prender na gola. E definir um pouquinho aí as dobrinhas da roupa, fazendo a parte aí da fita do cabelo. Geralmente é uma fita aí que o pessoal costuma usar bastante aí no estilo mangá, é uma coisa mais estilizada aí. E agora vamos dar aí a sequência aí no queixo da personagem, engrossar um pouquinho mais, sabe, o traçado do queixo aí, só na parte de baixo, para dar mais volume pro personagem, dando aquela sensação de profundidade aí no queixo. Vamos fazer uns pequenos detalhes aí, engrossar mais. Eu procuro falar pro pessoal, para deixar uma aparência mais profissional pro desenho, afinar os traços, afinar não, né? Engrossar os traços externos, para dar aquela sensação de profundidade, para parecer que o personagem tá destacado, né, no desenho. Principalmente o cabelo, os ombros. Então você define mais ou menos tudo, depois engrossa. No finalzinho do traçado você dá uma engrossadinha, ou na parte de baixo, né? Também você pode engrossar aí. A gente define normal, né, os traçados aí do cabelo.
Depois a gente dá uma engrossada no traçado externo aí, põe os detalhes na parte de dentro. Sempre quando ele estiver mais próximo, o cacho estiver mais próximo do cabelo, você faz mais detalhes, mais próximo ali da parte da orelha, ou do queixo, ou do pescoço, para dar aquela sensação de profundidade também. Fazendo detalhes, né, nos cachos. Bom, o desenho está quase pronto, gente. Então a gente vai pôr assim, pequenos detalhes, fazendo traçados rápidos, assim, os traçados mais rápidos para poder definir, né, os detalhes dos cachos do cabelo. E engrossando a parte externa, né, novamente, para poder fazer a sensação de profundidade aí que a gente quer no cabelo para ficar mais bonito, para definir melhor os cachos, né, um do outro, e deixar os detalhes de dentro com um traçado mais fino, para dar aquela sensação de ter volume, né, no cabelo, né, bastante volume, com esses pequenos detalhezinhos aí. E agora uns detalhezinhos aí finais com a 01, acertando algumas coisinhas. Geralmente eu gosto de fazer esses traçados mais grossos aí bem no final do desenho, para ver se tem alguma coisa ou não que esteja bem definida. Então eu já vou definindo melhor aí o traçado externo mais grosso. Esperar um pouquinho. Agora eu vou fazer aqui, como eu falo pro pessoal, a gente usa a 01 sempre para fazer os traçados internos do rosto, para fazer tudo ficar diferenciado. Aí, gente, eu já fiz os detalhes finais aí, né, no rostinho, uma sujeirinha, um detalhe aqui, outro ali. Está uma menina no estilo mangá, né, estilo anime, com uns detalhes aí no cabelo, né, que ficou faltando. Bom, acho que tá pronto, né, gente? Agora é só engrossar um pouco mais aqui embaixo. Agora vamos apagar, né, o desenho. Aí vai ficar com esse resultado aí. Então, pessoal, vejo vocês na próxima aula. Esse é o resultado final. Até mais.